Agora começou. Agora sim, pessoal. Uhum. Tava lá no mais lá, Celina. Tá jóia, pessoal. Então, obrigada, tá? Então, vamos lá começar, né, pessoal? Então, hoje nós vamos entrar num tema, né, novo. Às vezes a gente acaba falando alguma coisa em sala de aula, mas para vocês é um tema diferente, um tema novo. O que são as políticas públicas, políticas sociais, políticas da saúde? Né? O que é que a gente vai ver em cima disso daí? Pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem comunicar, vocês vão mandando pelo chat, tá bom? E aí, o que a gente vai ver, né? Eu quero ver com vocês, antes de iniciar esse conteúdo em si, o que é a saúde coletiva, né? Que foi aquela questão norteadora que eu deixei no último, na última aula, né? Que foi a aula inaugural. Então, eu pedi para que vocês pesquisassem e dissessem com as palavras de vocês o que é a saúde coletiva. E aí eu gostaria que um dos alunos, né, pode ser o voluntário, viesse a falar que o que é que encontrou, o que é que é a saúde coletiva, entendeu por saúde coletiva. Alguém pesquisou? Bom, eu estudei ontem e aí eu entendi que saúde coletiva é como um todo, né? Ou seja, tem vários programas dos governos federais, estaduais e municipais que abrange toda a população. O mais comum que eu encontrei, que todo mundo utiliza de uma forma ou de outra em saúde coletiva, é o SUS, né? Porque, assim, existem planos, essas coisas assim, mas todo mundo já tomou alguma vacina pelo SUS. Então, eu acho que a saúde coletiva, o que abrange mais é o SUS. Ok, isso mesmo. Então, assim, o que é a saúde coletiva, né? A saúde coletiva, ela surgiu de um movimento onde todos que trabalhavam na área da saúde viu-se que estava muito precário. Por quê? Porque quem era beneficiado eram apenas aquelas pessoas que tinham alguns planos de saúde ou que eram trabalhadores, né? Mas a classe como um todo, toda a sociedade, ela não tinha a assistência global da saúde. Então, o que eles fizeram, né? Eles fizeram, perceberam essa necessidade e criaram um movimento na década de 70. Esse movimento ele foi chamado de reforma sanitária, que a gente vai ver mais à frente, tá? E aí, o que é realmente, né, o objetivo da saúde coletiva, né? O que é essa saúde coletiva? Então, a saúde coletiva, ela veio para que todos, né, os cidadãos pudessem ter as suas assistência de forma global, tendo a minimização entre as doenças e os agravos, né, os riscos da saúde. Para quem? Né? Para a sociedade, para a coletividade. Então, nós vamos dizer que a saúde coletiva ela vai minimizar esses riscos, esses agravos, voltado para ações, né, na comunidade, tá ok? Na sociedade. Então, de forma coletiva. Isso daí é a saúde coletiva, né? Então, a nossa disciplina, quando a gente falar sempre em saúde coletiva, vocês logo vão vir à mente de vocês que é algo que a gente vai estudar, né, voltado para a comunidade, para a sociedade, não é somente para o indivíduo. Aqui a gente estuda todo. Então, assim, as políticas públicas, elas não são voltadas para a sociedade, elas não são voltadas para todo cidadão. Então, aqui também na saúde coletiva é voltado para o cidadão, tá ok? E um exemplo disso, né, realmente é o SUS, né? Porque o SUS a gente sabe que ele é voltado para todo cidadão, ok? E aí, passando isso, então a gente já vai começar a adentrar no nosso conteúdo, tá ok? Esse daqui é uma definição de saúde coletiva, né? Não é com as próprias palavras, como vocês estão vendo, por Paim, né, e Donângelo, né, nós temos vários estudiosos da saúde coletiva, tá? Sempre que vocês pesquisarem, vocês vão ver Paim, Lígia Bahia, né, Donângelo, então, assim, tem um contexto muito grande. E aqui, vocês vão ver essa definição, né? E o que são políticas públicas, políticas sociais e políticas de saúde? Será que uma contempla a outra?
Ou será que elas são feitas separadamente? Né? E para que a gente possa estudar essas políticas, aí eu deixei uma reflexão para que vocês possam fazer no decorrer da aula, né? E depois para que a gente possa atingir os nossos objetivos, né? Então, o que são essas políticas? O que são políticas públicas? Qual a importância das políticas públicas para a sociedade? Que direitos e garantias os estados devem prover, né, aos cidadãos? O Estado, ele deve atuar na proteção da sociedade? Os estados, ele devem proteger os indivíduos ou apenas aqueles que contribuem financeiramente para o sistema? Né? Vocês conhecem algum tipo de política social? E aí eu disse, comente, tá? Isso daqui são aqueles exercícios que eu sempre gosto de deixar no início da aula, não sendo obrigatório neste momento realizar essas atividades, tá bom? Fica a critério de cada aluno. Então, o nosso objetivo da aula é compreender essas políticas públicas, né, de saúde e sociais, poder associar a política social à política de saúde, enxergar, né, vocês poderem ver qual a importância dessas políticas para a sociedade, para vocês como cidadãos, identificar o papel do Estado perante essas políticas e compreender o histórico das políticas de saúde. Então, vocês vão observar que o nosso conteúdo, ele é bastante denso, bastante complexo. Então, toda vez que a gente já fala em política pública, vocês vão ver que, assim, é muito abrangente. É algo bastante contextualizado, tá? Porém, ela não tem uma definição própria. Fala assim, é isso daqui, uma definição, como que eu posso dizer assim, algo que está impregnado. Não, a política pública, elas são ações. Então, essas ações, né, ela vai estar voltada de várias formas, tá? Por isso, todo mundo acha complicado quando ela começa a estudar as políticas públicas, né? E por que geralmente a gente já coloca no plural? Porque não se tem apenas uma política pública. Nós vivemos... Viviane, você não tem aula? Nós vivemos em um universo composto de ações e intervenções, né, desenvolvidas pelo Estado. Vai logo, 9 horas. Espera aí. Então, pessoal, as políticas públicas, né, elas são definidas como programas, como ações e atividades que o Estado desenvolve, tá, com a participação de entes públicos ou privados. Quando a gente fala política pública, ela está dizendo que ela é pública. Porém, né, essas políticas públicas, elas podem ter participação de entidades, né, privadas. Né? Quer ver um grande exemplo nosso? Né? O SUS. Né? O SUS, ele é público, porém, ele... Está cortando demais aí. Eu não sei se é aqui. Está cortando? O meu tá normal. Então deve ser o de vocês, Nisteu, porque para mim nem aparece, tá? O meu tá normal também. Tá. Opa, a Sulamita conseguiu entrar. E aí, pessoal, então assim, nós temos essa participação do privado, né, na política pública, e que vai ajudar a fazer o quê? A assegurar os direitos do cidadão dentro da sociedade, né? E Gianesini, ela vai definir que as políticas públicas são as intenções governamentais que produzirão transformações profundas ou artificiais no mundo real. O que ela está dizendo com isso, pessoal? Ela está dizendo que são as políticas públicas, através das ações dos governantes, dos nossos gestores, que irá transformar, né, a vida de cada um dentro da sociedade. De que forma isso pode acontecer? Por exemplo, quando nós temos uma política voltada para o emprego, né? Quando você tem essas políticas, você não está interferindo diretamente na economia, né, do país e na economia também daquele cidadão. Então, é dessa forma que eles vão alterar, né, eles vão mexer na realidade, no nosso mundo real. Ok?
Tem aluno dizendo que está sem áudio. Então, é porque eles não liberaram o áudio deles. Eles é que tem que O arrumar. meu tá normal. Fala para eles verem onde está o áudio dentro do programa deles, para eles poderem ativar o áudio. E aí, pessoal, né? Então, assim, é através dessas políticas que serão asseguradas constitucionalmente, né, os direitos do cidadão dentro da sua sociedade. E aí vem aquela condição, né? O governo, né, coloca a sua ação, né? E ele vai colocar a ação de acordo com a necessidade de cada local, de cada região, dependendo do governo. Então, cada um vai ter a sua especificidade. Porém, nós temos já de ter em mente que estas ações, elas têm interesses próprios do governante. Por quê? Eles vêm da demanda, tá bom? Essas políticas, elas vêm da demanda da própria localização, então da demanda da sociedade. Mas quando eles chegam nos governantes, eles vão ter várias demandas. Então, quem vai estabelecer qual a ação, qual a política mais viável, quem é o mercado, aonde ele vai ter uma maior arrecadação, isso quem define será ele. Embora a demanda venha da sociedade, são os gestores que irão definir, né, quais ações, qual a política ele irá implementar, tá? Então, assim, é algo, por isso que ela se torna tão complexa, porque ela não depende somente do indivíduo querer, né? Então, tem-se os gestores, né, que sejam governantes, que sejam presidentes, né? Então, tem esses gestores que irão, sim, verificar qual é a política mais viável. E ele pode verificar qual é a política mais viável dentro daquilo que ele quer estabelecer, como ele também pode ver qual seria a política mais viável a favor daquela comunidade, daquela sociedade. Então, isso daí vai depender, né, de gestor para gestor. E aí, dentro das políticas públicas, nós temos a política social. E o que é essa política social? Né? São justamente os direitos do cidadão, os direitos de cidadania. Então, a partir de 1988, que foi quando se constituiu, se fez, né, a Constituição Cidadã, essa Constituição, nas políticas públicas, elas foram voltadas para os direitos humanos básicos. Né? Então, por isso, ela é chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela é voltada para os direitos do cidadão. Tá? E foi somente a partir de 1978, tá, pessoal? Porque antes, né, eles não tinham esse privilégio. Tinham. Algumas classes tinham privilégio, outras não tinham o privilégio da assistência. Né? Então, a partir da cidadã, todas as classes, todo ser humano, né, brasileiro, passaram-se a ter esta assistência, esses direitos, tá ok? E esses direitos, né, eles são contemplados, portanto, no 6º artigo da nossa Constituição, que vai falar sobre os direitos sociais, né, da ordem social, e aí eles falam também sobre a seguridade social e a educação. Então, isso daqui são obrigatoriedade de quem? Né? Do governo, em manter o direito, né, à saúde também, e algumas outras várias políticas, vocês vão ver como a proteção social, né, que a gente vai falar um pouquinho, e também a educação. Né? Então, quem é que tem que manter isso daí? Realmente é o governo, né? E o que são esses direitos sociais que apareceram na Constituição de 1988? Então, a Constituição de 1988, ela apareceu alguns direitos sociais. Dentre elas, apareceu a educação, a saúde, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma da Constituição. Porém, isso na Constituição de 1998.
Porém, ela foi sofrendo algumas alterações. E quando ela sofria essa alteração, então acrescentava-se alguns novos direitos, dentre eles o trabalho, a alimentação, a moradia. E o último a ser acrescentado, né, a última alteração, foi em 2015, que acrescentou-se, então, o direito do cidadão ter um transporte, tá? Então, esses daqui são os direitos sociais que nós temos assegurados pelas políticas sociais, tá ok? Então, essa política social, ela vai consistir na forma de, como que eu vou dizer para você? Na forma de definir a política através desses direitos e deveres legais do cidadão. Como assim? Como é que serão distribuídos os nossos recursos? Né? Como o governo vai distribuir os recursos voltados para esses direitos? Né? E aí a gente precisa de uma grande transparência nos recursos financeiros, né? E esses serviços têm o objetivo de compensar as necessidades e riscos para o cidadão que goza de tal direito. E que também que não consegue acessar a esses bens com seus próprios recursos ou dotes individuais. Como assim? Né? Aquela pessoa, aquele indivíduo que não tem condições, por exemplo, de se manter, né? Ele vai, de alguma forma, declarar-se que é uma pessoa necessitada, ou seja, que ele precisa que seja de uma Bolsa Família, de uma Bolsa Estudo. Então, através de que ações esse cidadão vai conseguir isso, né? Então, para isso, nós temos, né, a proteção social e a promoção social. E é nessa promoção e proteção social que nós vamos ver a característica em ações coletivas. Por quê? É uma forma de se proteger o indivíduo contra os riscos inerentes à sua própria vida. E também assistir a necessidades... Ainda? Ana Cleia, desliga seu microfone, por favor. Assistir às necessidades geradas em diferentes momentos históricos e relacionados com múltiplas situações de dependência, né? Então, esse sistema de proteção social, ele tem origem na necessidade de neutralizar ou reduzir o impacto de determinados riscos sobre o indivíduo. Você sabe, Fabiano, que o Silmar gosta muito. Professora, não está dando de te escutar. Tem hora que a gente quer ajudar, tem hora que a gente não consegue. Mas ele está muito triste porque você deu pai seu para ele, ficou lá fora, ficou assim. Eu acho que a Sabe senhora que ele gosta muito consegue de você, silenciar os sabe? microfones. Pois é, eu estou procurando Isso silenciar o microfone. A gente causa dor, né? Para quando a gente gosta de uma pessoa e a pessoa faz esse tipo de coisa. Eu também fiquei até sentida, porque não falou nem comigo direito, assim, nem olhava para mim, eu falando com a mão assim, se virava, ia pro outro lado, pro outro. Eu não lembro de ter feito alguma coisa para vocês, para ter magoado vocês de alguma forma. Não ficou mudo, pro. Agora ficou. Eu só não pude ajudar porque, infelizmente, eu não tenho como ajudar, senão eu ajudava. Deus sabe meu coração. Meu esposo também ficou muito chateado também. Aquele pessoa que você estava esperando ele na sala aí, quando ele saiu, você já tinha saído. Acho que agora silenciou, né? Silenciou agora. Uhum. E o meu silenciou também, não? Não. Não. Professor. Nem de vocês, que vocês estão falando. Mas tudo bem. Vamos lá. Professora, Laís, eu queria saber, nessa questão que a senhora falou de pessoas que precisam de uma Bolsa Família, de um Bolsa Estudo, e aquelas pessoas que é aposentada por invalidez, entra nesse contexto também? Entra nesse contexto. Por quê? É visto como que, assim, o sistema de proteção social, como eles também estão em riscos, tá? Como eles também estão em risco... Professora. Não tem Voltou de novo, tem falando. Outro, aquele dia foi um dia muito tumultuado, o Silmar passou a noite toda. Peraí, Laís, eu já te respondo. Deixa eu ver se eu consigo. A gente tem um problema também, as coisas não tá fácil para ninguém. Para onde você vira? Mas eu silencio, quando eu silencio, aparece só alto-falante. Vamos ver. Laís, aí assim, o que aconteceu, né? O que acontece, na verdade? Quando as pessoas aposentam,
esse daí, ela também está protegida pelo sistema de proteção social. Por quê? Ela já contribuiu tempo suficiente para que ela possa se aposentar. É claro que agora a gente vai ver que cada vez mais estão alterando essas formas de aposentadoria, não é qualquer pessoa que consegue mais se aposentar, mas ela tem toda essa relação, tá ok? De benefício como direito de cidadão. Então, aqueles que não contribuíram para o sistema, desde que eles comprovem, né? Toda a burocracia, mas se eles comprovem idade, junto com o trabalho deles, né? A gente viu muito isso daí nas aposentadorias rurais. As aposentadorias rurais, elas têm, de uma certa forma, uma visão até diferenciada. Por quê? Porque o produtor rural, geralmente, ele não tem aquela... Principalmente as mulheres de produtor rural que trabalham na fazenda, mas não tem sua carteira assinada, não tem sua renda para provar que ela contribui para o sistema, mas elas também conseguem essa aposentadoria como uma proteção social, tá ok? Então, ela entra, sim, dentro desse contexto. E aí, pessoal, dentro desse daí, então, nós vamos ter... Ok. Nós vamos ter, né? O que é, então, essa proteção social, né? Então, a gente sabe que é um modo de intervenção do Estado, né, na área social. Para quê? Para assegurar que o cidadão ele tem o mínimo possível, ou seja, ele pelo menos consiga, na teoria, né, ele consiga viver dignamente, né? Mas seria isso. Então, seria digno de um modo de vida, tá? Então, é um termo empregado, né, para se referir a todas as políticas públicas, tá? Então, ele não é voltado somente para a proteção de saúde, de políticas de saúde, mas para todas aquelas políticas, né, que são as ações que o governo faz para estar relacionado ao bem-estar daquele cidadão, como proteção social. Então, assim, quando ele coloca uma política de economia que é para o benefício do próprio cidadão, ele também está dentro dessa modalidade. Um exemplo muito recente para nós é a política agora do Covid. Do auxílio. Do auxílio, né? Eu esqueci o nome, emergencial, política emergencial, auxílio emergencial. Por quê? Porque agora o governo determinou que para aquelas pessoas que estão sem trabalho, né, ou que não estão recebendo, que eles peçam o auxílio e eles vão estar recebendo por esse auxílio o valor de R$600. Então, esse daqui é um exemplo muito recente de ações governamentais que está voltado para o bem-estar do cidadão e a proteção desse próprio cidadão e da família também do cidadão, né? É claro que aí vocês vão falar assim, muitos devem estar se perguntando, mas R$600 para uma família... né? Pois é. Mas eu já ouvi isso. Mas para quem não tem nada, esses R$600 é muita coisa, gente. É melhor pingar do que secar, vamos dizer assim. É, né? Muita coisa. Olha, quando a gente recebe, a gente dá glória a Deus. Uhum. Pois é, então assim, isso daí foi um dos programas que eu agora, né, que está bem recente, né, e que me parece que até, não sei se foi aprovado ou não, mas está em discussão, ir até 2021, considerando o contexto que o país está vivendo, né, então assim, está para ser voltado, né, não sei como é que vai ser, mas é como que eu vou dizer? É uma política muito grande, né, uma política pública muito grande, muito extensa. A gente não sabe o que virá pela frente, quais serão as consequências. Né? Embora tenha muita falha, eu quero dizer assim, tem muita falha nesse auxílio que a gente vê, assim, pessoas que não têm necessidade de receber, que ocupam o lugar daquele que talvez tem. Então, mas eu acho que isso vai muito da consciência da pessoa, né? Vai muito do pensamento, porque se você está empregado, é registrado, por que você vai se inscrever num programa? Como é que fala? Num programa que não te pertence. Às vezes você está tirando de alguém que realmente está necessitado e você tem tudo ali, né? Tem acesso a tudo. Então, eu acho assim,
é rígido, mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais rígido, porque eu conheço várias pessoas, empresários aí, que receberam até os 1.200. Pois eu é, acho um absurdo. isso aconteceu, realmente aconteceu com várias categorias, principalmente aos aposentados, tá? Então, assim, aos aposentados, veio automático, tá? O depósito, né? Então, aqui... Hein, professora? Ah, Aconteceu tanto isso que a patroa da minha mãe disse que ela tá cheia de casos para resolver de pessoas que tiveram que devolver todo o dinheiro e não querem, mas vão ter que devolver. pois é, aconteceu mesmo. Então, assim, tem várias pessoas, principalmente, igual eu disse, principalmente aposentados. Foram só eles? Não, não foram só eles, tá? Então, tiveram empresários que, mesmo que não tenha pedido o auxílio, né, foi debitado na conta deles. O que é para se ocorrer? Né? Aquelas pessoas que receberam o auxílio é para devolver, que não tenha necessidade, entendeu? Só porque, por exemplo, se não me engano, pessoal, não sei se era fake, né? Pode ser fake. Teve um deputado que ganha 33 mil reais, né? Senador, não sei quem era, e que recebeu um auxílio de 600 reais. Um salário de 33 mil reais vai fazer a diferença de 600 reais? Né? Então, isso daí a gente tem que pensar. Se eu recebi, se eu não preciso, então que eu devolvo para o governo para que ele possa dar esse auxílio, né, a outra pessoa, tá ok? Então, assim, a proteção social, então vocês vão ver que elas são os conjuntos dessas ações, né, que vão estar objetivando, né, levando à promoção da igualdade e do bem-estar entre nós cidadãos. E para que isso aconteça, pessoal, nós temos 3 principais tipos de atuação da proteção social. Então, nós temos a assistência social, onde a assistência social, a distribuição dos benefícios para camadas específicas da população, são ações do tipo focalizadas, tá? Seletivas. O Estado, ele vai ter um papel relevante, só porque ele vai dar o mínimo, as condições mínimas para essa assistência social, tá? Então, a assistência social é uma distribuição de benefícios, porém específica para cada indivíduo. De que forma, pessoal? A assistência social, ela vai, por exemplo, o indivíduo vai ter que provar que ele é carente, né, que ele não tem condições de se autossustentar, então ele irá receber algum tipo de benefício do governo, tá ok? Por exemplo, a Bolsa Família. E aí nós temos um outro tipo, que é o seguro social, onde essa distribuição de benefícios, ela é voltada principalmente para aqueles que têm ocupações, tá? O seu trabalho específico, né? Portanto, assim, um exemplo que a gente sempre fala são os trabalhadores formais, que eles possuem carteiras registradas e que todo ano, né? Eles vão receber o PIS ou PASEP, tá? PIS, PASEP. Isso daí é muito importante a gente saber, porque o seguro social, ele não é para toda a classe e nem somente para aqueles muito carentes. Então, vocês vão ver que ele já está voltado mais para uma classe selecionada, né? Desse daí. E aí nós temos um outro tipo, que é a Seguridade Social. Aí sim, a Seguridade Social, essa distribuição de recursos, desses benefícios, ela é voltada para todo cidadão, tá? Então, ela é a nível territorial nacional, no Brasil. Um grande exemplo disso, então, são os direitos assegurados pela Constituição da Educação no Brasil, né? E também da nossa saúde, né? Então, o SUS é um direito social. Embora grande parte da população diz não ser atendida pelo SUS, né? Ela está sim sendo assegurada, tendo seus direitos assegurados através da proteção social, tá? Da Seguridade Social. E aí, só um pouquinho.
E aí, quando a pessoa disser para vocês que ela não está utilizando o SUS, isto não é verdade, pessoal, né? Vocês precisam saber que todo cidadão brasileiro e aquele que for estrangeiro que estiver dentro do Brasil, ele faz sim parte dessa população que faz uso dessa proteção social, tá? Dessa política social e de saúde que é o SUS. Então, o SUS, ele vai oferecer para todo cidadão, através do sanitarismo, né, através das vacinas, que são gratuitas para todos, tá? Então, ele sim é para toda a população, então, ele é uma seguridade, então, é um benefício que envolve todo cidadão. Pode dizer. Quem queria falar, pode falar. Tá. Então, política de saúde, né, gente? O que é a política de saúde, né? É a ação, a omissão ou omissão do Estado enquanto resposta social diante dos problemas de saúde e seus determinantes, bem como da produção, distribuição e regulação de bens, serviços e ambientes que afetam a saúde do indivíduo e da coletividade. Então, quando a gente falar em política de saúde, nós vamos sempre lembrar que é as intervenções que o Estado realiza para que ele possa garantir a saúde, garantir tanto a saúde quanto o bem-estar do cidadão. De que forma? Tentando resolver os problemas de saúde e seus determinantes. Por exemplo, agora, não tem essas campanhas os hospitais de campanha? É um modo de uma política de saúde a qual o Estado está intervindo para que toda a população tenha acesso ao serviço de saúde, né? Nós, por exemplo, hoje, né? Eu não sei da casa de vocês como é que tá, mas aqui de onde eu moro, né, a gente não consegue ver mais que 1 quilômetro. Por quê? Porque a fumaça tomou conta. Então, qual é o tipo de política que o governo poderá realizar para que isso possa minimizar? Então, são através de campanhas públicas, através de ações governamentais, que ele poderá realizar a melhora desse ambiente para que a população não sofra o risco do adoecimento. Por enquanto é omissão, né, professora? Por enquanto está omissão, né? Por enquanto ainda não teve uma ação concreta do Estado enquanto é isso. Isso daí é muito... Professora, agora uma pergunta. Pode falar. E no caso, a gente vê assim muito, principalmente agora nessa época de Covid, muitos pacientes necessitando de um leito de UTI e às vezes não tem e tem que entrar com uma ação na justiça. Aonde que isso se enquadra? Em qual dessas políticas? Porque se o cidadão tem o direito assegurado por lei, e aí às vezes, porque antes de eu vi muitos casos que tinha leito de UTI, mas assim, a política do município, o município não houve uma comunicação e aí o paciente acabou morrendo, falecendo. Como é que fica, em qual dessas políticas que se enquadra isso? Pois é, muito triste, né? Porque, na verdade, é um direito realmente de todos, tá? E quando ela é dita que não tem mais leitos e que aparece algum leito, o que significa? É que, às vezes, o leito não está aqui na cidade, né? Na capital. Então, ele pode estar no interior. E como ele fica aguardando na fila, né? Ele fica, então, piorando a sua situação, agravando o seu problema de saúde, enquanto aguarda na fila. Porém, se houver qualquer outro local, né, aqui do estado que haja vaga, é dever do estado levá-lo para onde tem essa vaga de UTI. E caso não tenha no estado de Mato Grosso, mas tem em qualquer outro estado, que seja São Paulo, que seja Nordeste, qualquer lugar, né? Se tiver vaga, o estado é obrigado a levar esse paciente para lá, desde que lá tenha vaga.
Aí você pode falar assim, mas muita gente morreu por falta de assistência. Sim, muita gente morreu por falta de assistência. E quando você acaba não entrando com um processo para que você consiga exercer o seu próprio direito, você acaba perecendo e podendo vir até mesmo a óbito por falta dessa assistência. Mas, lembrando que é o Estado que é responsável para que o cidadão mantenha, tá, esses benefícios. É ele que deve, é dever do Estado, oferecer todos esses direitos ao cidadão, porque é direito dele. Tá? Respondido, Paty? Sim. Prof, eu não entendi certo o conceito de política de saúde. Tá. O que é a política de saúde? A política de saúde são as ações, as intervenções que o Estado faz para que ele possa resolver os problemas existentes de saúde na população, tá? Assim como também os determinantes sociais, como eu disse a respeito do meio ambiente, e ele vai distribuir isso de forma, como que eu posso dizer para você? De forma igualitária. Então, os bens de serviços de saúde, essa política, essas ações de saúde, eles serão distribuídos para que não possa deixar afetar a saúde da população. Ficou mais claro, Marcela? Ou eu compliquei? Ficou. Não, ficou bem mais claro. Obrigada. Ei, prof. Oi. Então, a gente percebe o quê? Percebe que o Estado, eles estão fazendo o que pode para tentar solucionar. Só que o que acontece? O amor do dinheiro, o desespero para recuperar a economia do Estado, né, que está acabando complicando para todo mundo, porque por causa do desespero, né, da economia, né, ontem, se você fosse no Cochipó do Ouro, pelo menos passar na frente ali, você não conseguia nem passar na rua do Cochipó do Ouro, de tanta gente que tinha, aglomeração, festa, entendeu? Aí resolveram liberar, entendeu? Ou seja, 10 horas o toque de recolher, mas, ou seja, o Covid só pega depois das 10, segundo algumas autoridades políticas, entendeu, professora? Então, assim, o governo está tentando, mas o próprio cidadão, ele não tem a consciência. Ainda não tem consciência. O que adianta? Você coloca a máscara e sai. Aí, quando você chega próximo da pessoa, aí você vai falar, se a pessoa fala, não entendi, a pessoa vai lá e coloca a máscara no queixo, entendeu agora? Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser mudada, não é só o Estado está tentando, porém, a demanda é muito grande de gente contaminada por dia, né? E isso daí é o tal da consciência de cada cidadão também, né? É porque, assim, o Estado deixa muito a desejar? Deixa também. Mas o cidadão, ele tem que ter a plena consciência, gente. Porque não adianta o Estado também fazer a parte dele e nós não conseguir, nós não, né? E a população não fazer a dela, né? É claro que a gente tá vivendo um momento ímpar, né? Que ninguém esperava. Então, assim, para todo mundo a situação não tá fácil. E se o Estado também, por exemplo, por que ele liberou o comércio? É porque está precisando mover a economia. E isso é todo o Brasil, né? E se nós pararmos totalmente, como é que vai ficar a nossa economia? Será que, vamos imaginar daqui 4 anos, porque esses R$600, essa bolsa, auxílio que o governo está dando, gente, ele tem que ter de algum lugar para tirar. Será que nós não estamos aumentando a nossa dívida? E depois, como é que vai ser cobrado? Como é que os impostos vão vir para nós daqui a 2 anos, 3 anos, não sei, né? Para que a gente retorne esse dinheiro para o cofre do governo, para pagar a dívida. Né? Tudo isso a gente tem que começar a questionar, porque assim, tudo bem, mas a população não coopera. Realmente, a população não coopera. Mas uma hora ou outra, nós temos que voltar a ativar a economia. Ela precisa voltar a funcionar. Né? Agora, tem-se de ter as precauções. E às vezes não é isso que está acontecendo. Né? E não é por falta de informação, né? Porque a gente vê tanto o Estado quanto o município com várias informações, com várias políticas de educação nesse sentido, só que a população não colabora. Eu falo assim, até alguém pegar e passar, porque muitas pessoas já passaram, aí eles vão dar valor.
né? Porque não é fácil. Experiência própria, né? Não é fácil. Tá jóia, pessoal. Então, assim, olha, e para a gente manter uma política pública, tá, gente? Principalmente igual a nossa, essa política de saúde, não é fácil. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país onde ele tem o continente totalmente miscigenado. Cada região tem uma cultura, tem um hábito diferente. Então, assim, para você manter isso daqui alinhado ao direito da Constituição, realmente não é fácil. Por quê? Cada região tem as suas especificidades. Cada um tem a sua forma de cultura, a sua economia. E isso daí, gente, ela precisa ser movimentada, né? E como que você vai traçar estratégias para cada local, para cada região? Né? Por isso que a gente sempre fala muito em planejamento. Então, esse planejamento, ele necessita ser realizado, tá ok? Ele precisa. E aí, e cumprir, né? O Estado, ele precisa cumprir, portanto, então, essas várias etapas, essas várias funções para ele tentar resolver e ser objetivo nas questões da saúde, quando é voltado para a política de saúde, tá ok? Então, nós temos uma grande política de saúde, né, que é assegurada pela Constituição Federal, né, com esses novos princípios, onde essa política social, ela, desde então, da Constituição Cidadã, ela passa a ser uma política mais justa porque todo cidadão pode ter o acesso a ela, né, pode não ter o acesso a ela. E qual seria, então, a importância dessas políticas? Por que é importante realizar uma política? Né? Então, a importância dela é justamente por quê? Porque ela tende a igualar, tá, gente? Não estou falando que ela está igualando, mas ela tende a igualar, né, o modo de vida, né, de cada cidadão. De que forma? Recompensando aquelas classes mais vulneráveis, mais necessitadas. Por isso que quando há um programa, quem é mais beneficiado sempre serão aquelas classes mais necessitadas, tá? No caso de aposentadorias, não, é para todo mundo. Mas alguns programas, vocês podem ver que eles são voltados realmente para as classes necessitadas, não para uma classe média ou classe alta, ok? E que essas demandas, então, elas vêm da própria população, né? E ela vai visar ampliar e efetivar os direitos da cidadania, gente. Então, assim, as lutas sociais, por muitas vezes, vocês vão observar que há movimentos que a gente chama de lutas sociais, movimentos sociais, que elas estão à busca de uma política que possa melhorar, né, todo esse atendimento, toda essa classe, que vamos dizer assim, uma classe marginalizada que existe dentro da sociedade. Tá? Então, é para isso que é a importância dessa política. E é claro que as políticas também, elas são importantes no sentido de movimentar a economia, como a gente disse já anteriormente, já a gente acabou de dizer isso daí, né? E ela também, a gente tem que verificar como ela vai ser de acordo com a alteração de mudança de vida de cada um. Então, essas políticas públicas, ela tem uma grande relevância porque ela pode alterar a forma de comportamento de cada cidadão. Tá? Se a gente institui, por exemplo, a política pública onde se coloca a necessidade de um indivíduo melhorar a atividade, como que eu vou dizer? Melhorar a atividade física para que ele possa ter um bom desempenho, né, na sua saúde. Isso daí é uma política que está voltada, né, num contexto geral. Para o quê? Para que esse cidadão possa ter uma melhor qualidade de vida, tá? Isso também entra, né? E quais são os desafios das políticas, pessoal? São vários, tá? Então, esses desafios a gente observa grandes coisas. Primeiro, né, a gente vê que há um interesse muito grande, né, entre particulares e interesses gerais. Então, assim, quando você acaba estando em como gestor, vamos dizer assim, né, você precisa ter
algo muito preparado na sua cabeça. Por quê? Porque você está ali para defender o interesse público. Então, você está ali para criar as políticas para o povo, não é para o interesse próprio. E, às vezes, isso não acontece, né? Necessita também de uma dimensão técnica e a dimensão política, né? Então, assim, para que isso aconteça, é necessário que haja um planejamento de uma dimensão, né? Que haja técnicas efetivas para ser realizadas nesse momento. E também as políticas, né? Porque a política, ela sempre está nesse mundo, né? E contribuir também para os contingentes da sociedade que estão excluídos do mercado. Então, se eles não têm uma fonte de renda que eles consigam manter sua subsistência, né, o que vocês precisam fazer? Né? Precisam levar essas pessoas, esses indivíduos, para serem incluídos na vida, na participação social. Então, necessita que crie-se uma política, né? Então, esse é um grande desafio, ter uma política para que volte essas pessoas para o mercado. Então, vocês vão ver que quando a gente vai discutindo cada vez mais esses desafios, sempre vai aparecendo mais. Então, precisa ampliar muitos direitos ainda, tá? Direitos sociais, direito para a população, direito de cidadania, né? Porque, assim, como o nosso país é um país muito miscigenado, né, essas políticas, sempre quando elas implementadas, elas ajudam a manter essa subsistência dessas famílias. Por isso, é um grande desafio. Não sei se vocês lembram, na época do presidente Lula, né, quando ele lançou aquela Bolsa Família, Bolsa Gás, algumas pessoas criticaram muito, mas aquelas pessoas que moravam, principalmente ali na região do Nordeste, que era muito carente, eles viam o quanto a vida daquela população melhorou naqueles anos. Né? Diga, Paty. Professora. Oi. Eu gostaria de fazer uma colocação. É o seguinte, eu mandei aí no chat, não referente à questão do áudio da colega que estava aberto. Quando eu me referi à questão da falta de educação, era sobre nós cidadãos, não era sobre a questão do áudio, tá? Me perdoe se de repente ela entendeu errado, outra pessoa entendeu errado, porque o nosso maior problema realmente é a falta de educação e respeito com o próximo. Eu nem toda cheguei essa a ver. questão de políticas públicas e pessoais, então, assim, tudo diz respeito a muita questão da educação, que as pessoas sabem, mas elas não colocam em prática o que elas sabem. E o lado humano do ser humano está deixando muito a desejar, está deixando muito de ser ser humano, essa é a verdade, entendeu? Então, assim, colega, não foi nada a ver aí com o seu áudio, tá? Foi referente à questão da política mesmo, com relação à questão do que estava sendo discutido, tá? E outra coisa, calor, todo mundo passou ontem, mas ninguém morreu de calor em casa. O que é essa raça que é ir para a beira de rio levar doença para os outros? Não, mas é isso mesmo. Isso não se chama falta de educação? Mas é isso mesmo. É verdade. Realmente a gente... Então tá, obrigada. A gente discutiu sobre educação. Por quê? Educação é uma das políticas públicas que é tida como direito do cidadão, tá? E dever do Estado em ter essas políticas públicas voltadas para a educação, em garantir a educação da nossa população. Falhou sua fala. Eles veem como direito do cidadão e aí eles abusam. Por vezes isso acontece. Eles passam os limites, porque quando eles extrapolam esses direitos, porque o seu passa a deixar de valer quando você atravessa o limite do próximo, né? Tudo isso é um jogo muito difícil de chegar numa conclusão positiva, numa solução para nossos problemas.
Ok. Tá aí o que a gente está vivendo hoje. Sim. E aí, pessoal, né? Como é que fica o Estado diante dessas questões políticas, né? Então, é o Estado que vai exercer todo o monopólio diante dessas políticas públicas, tá? Então, assim, ele vai, como eu disse anteriormente, ele vai verificar a necessidade da sociedade, né? Porém, é ele que vai determinar, né, o que ele vai realizar, quais são as ações, quais as intervenções, em que setor ele irá agir, tá? E de que maneira também ele irá agir. Então, é o Estado que vai estar realmente comprometido com essas políticas. Por isso, é importante a participação da comunidade, inseridas dentro dos congressos, né? É importante que essas pessoas que vêm da comunidade, elas verifiquem, elas realmente lutem pelos interesses da sua própria comunidade, tá ok? Toda e qualquer política estatal, ela vai depender de recursos públicos. Então, se a gente está falando em política pública, a gente vai ter certeza que quem vai estar financiando são os recursos públicos. De onde que vem os recursos públicos, pessoal? São dos próprios impostos de empresa, do próprio cidadão, tá? Então, essa é a recolha dos nossos recursos. Eu tinha pensado algo que eu esqueci. Hoje eu falo, né? Então, aí, só mais uma pergunta. Aí todas essas políticas públicas de saúde, elas têm que obedecer aqueles princípios da Lei 8080 lá, a equidade, eu esqueci o resto. Equidade, integralidade. Nossa próxima aula. Ah, tá. Então tá. Mas ela, sim, todas essas políticas, né? Se forem políticas de saúde, elas terão que respeitar, sim, tudo aquilo que foi assegurado na Constituição de 1988, no artigo 200 lá, que é pelo SUS, tá? Artigo 200 e 196. Então, assim, ela tem que respeitar. Inclusive, quando a gente fala que o Estado é responsável, porém, também tem a parte que é privada, né? Então, o setor privado, ele vai exercer, sim, uma grande função, porque na ausência de assistência, né, de serviços de saúde, quem é que vai entrar para o Estado é o próprio setor privado, tá? Então, o serviço de saúde, ele não é somente do setor público, ele também tem uma parte do privado, só porque aí a gente tem sempre que lembrar que esse setor privado, né, ele tem que estar cumprindo as ações do Estado, de forma que o Estado garantiu. Tá? Então, aqui a gente fala, ó, tem aqui, a própria Constituição aqui está dizendo, ó, é dever do Estado de garantir a saúde, consiste na formulação e execução das políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações ao serviço para sua promoção, proteção e recuperação, tá? Então, assim, mesmo que estejam utilizando o setor privado, ok? Então, né, como eu disse, né, na nossa sociedade, né, com tantas diferenças culturais, hábitos, né, é preciso que se implante políticas sociais, assim como também de saúde, que priorizem os segmentos sociais mais vulneráveis. Então, essas políticas, elas realmente devem ser mais beneficiadas para a população mais carente, né? E que faça dentro da lógica que são os princípios do SUS, que é a integralidade, a universalidade e a equidade. Tá ok? E para a próxima aula, né, nós temos a questão norteadora, que vou dar os nomes 01, 02 e assim por diante. Então, considerando tudo que a gente estudou hoje, o que a gente viu, eu quero que diga qual é a maior política social que existe no Brasil e que vocês justifiquem a resposta de vocês, tá? Então, essa será a nossa questão norteadora para a próxima aula. Aqui estão, então, algumas referências, não estão todas, tá, pessoal? São algumas, né, para quem quiser aprofundar o nosso conteúdo. Prof, pode repetir a pergunta para mim copiar, por favor? Prof, volta lá fazendo um favor. Esse material já está disponível para vocês. Mas pode copiar.
qual é a maior Não tá política entrando, social né, existente professora? no Brasil? Ô, prof, Oi. e eu O meu não, também não entra, professora. O meu também não dá Justifique para sua ver essa resposta. pergunta, não. Já tentei pelo celular, pelo notebook. professora, eu, na primeira aula eu não estava. Como é que fica essas questões norteadoras? A gente tem que responder e entregar para a senhora ou só na videoaula a gente comenta? Só na videoaula para a gente comentar, tá? Aí a gente começa e comenta, tá? E aí a gente faz uma retrospectiva. Então, assim, quando eu pergunto isso daqui, já é um assunto que vocês já vão saber que na próxima aula a gente vai entrar e discutir. Tá? Vale nota? Não, não vale nota não, tá? Mas lembrando que semana que vem, vocês façam favor de arrumar o portal de vocês, e na próxima semana vocês vão ter uma atividade valendo 3 pontos. Verdade. É a semana da atividade, semana que vem. Para quem não sabe ainda, né? Tá. Todos copiaram aí, gente? Yes. Beleza. Né, pessoal? E para a gente terminar, né? Então, 7 pecados sociais. Política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. Frase de Mahatma Gandhi, tá? Desejo para vocês uma excelente semana, tá, pessoal? Vou verificar aqui agora vocês, os meus participantes, tá? Tá valendo nota, pessoal? Não tá valendo, mas eu quero sempre ter esse controle, tá? Para quê? Para que eu possa ter o controle de quem é que está assistindo nossas aulas mesmo, tá ok? Uhum. Já vou e já tiro vocês. Cadê o resto? Não. Ok, pessoal. Obrigada pela aula de hoje, tá? Até a próxima. Até. Tchau, prof. Beijos. Bom estudo para todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Você quer que sai? Nem tiramos uma foto. Verdade. Aparece aí pra gente tirar. Peraí. Parece, mas eu não sei como é que saiu já. Quem não que sei saiu? o que eu fiz. Eu? Não. Peraí. Fechou aqui. Eu tô tentando Vou recortar tirar. aqui o nome de vocês, também não tô conseguindo. Ih, já saiu quase todo mundo, Paty. Saiu. É complicadinho esse aplicativo, pô. Tinha 24 alunos e eu perdi a metade na hora que eu gravei. Mas tá bom, meninas, ó. Bom descanso. Paty, aproveite bastante. Você volta quando? Eu não sei. A minha intenção era ficar uns 2 meses aqui, mas vamos ver. Peraí, deixa eu parar de gravar. Ainda tá gravando. Tá gravando ainda, agora que eu parei. Tá bom. Beijo. Eu ainda tenho que descobrir onde é que eu salvo esse danado dessa gravação. Para agora eu mandar pro YouTube. Ah, tá. Estou aprendendo cada dia mais. Beijo, aproveite bastante, tá? Descanse aí e volte quando necessário. Tá bom, prof. Tchau, tchau. Tchau. E agora? Não molha aqui, não. O que, meu bem? Pode, a mamãe tá tentando aqui ver como é que desliga esse negócio. Oh, coisa difícil. Ai, mas não, você quer dar isso aqui. Me ajuda. Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem? Sonhou com o quê? E agora, Jesus?
Safira, você sabe como que eu faço para salvar a gravação? Gravação que ela fez no